Salve guerreiro, tudo bem? Professor Silvio na área e mais um bloco aqui da nossa Lei 7210 de 1984. Aqui na lousa nós estávamos falando sobre o livramento condicional, que tem o seguinte conceito. É uma medida penal consistente na liberdade antecipada do reeducando, etapa de preparação para a liberdade definitiva e importante instrumento de ressocialização. Esse é o conceito. Nós falamos que ela decorre do sistema progressivo, né? De como vai confiando no vagabundo devagarzinho. E é a última etapa do cumprimento da pena. E é um direito subjetivo do apenado. Quer dizer que, se cumprir os requisitos, o juiz não pode negar. Tem que escutar tanto o Ministério Público, tanto o Conselho Penitenciário. Foi aí que a gente varou, falando sobre os requisitos. Importante. Quais são os requisitos para se conceder o livramento condicional? Está lá no artigo 83 do Código Penal. Vamos lá, vamos passar por eles aqui, olha só. Requisitos. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado. Embora esteja a palavra aqui, ó, poderá, a gente sabe que é um direito subjetivo aqui do preso, a gente já sabe disso. A pena privativa de liberdade seja igual ou superior a 2 anos, desde que, olha só, 1. Cumprida mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. 2. Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Tá? 3. Comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena. Bem desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. 4. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Dano causado pela infração. Se ele puder reparar, ele tem que reparar aí. Tá? Beleza. 5. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, tráfico de pessoas e terrorismos. E se o apenado não for reincidente específico de crime dessa natureza, porque isso aí é vedado. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento condicional ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não volte a delinquir. Beleza? Então essa só para dar uma passada, não está na LEP, mas vale a pena essa tela, você dar uma olhada nela e colocar aí no seu material quais são os requisitos aí, estou só passando por eles, do artigo 83 do Código Penal, que vão dar ali o livramento condicional para o apenado. Importante aí, tá? A gente não pode confundir lá a suspensão condicional do processo, que é o SURSIS, com livramento condicional. Lembrando que aqui o SURSIS é etapa do processo, então é etapa processual. Né? E o livramento condicional já é durante a cumprimento da pena. Mas vamos lá, tá aqui escrito, olha só. Suspensão condicional do processo. O condenado não chega sequer a cumprir a pena, ele não cumpre a pena. É suspenso o processo. E o período de prova, a regra é de 2 a 4 anos. Ou seja, pega aquele processo e deixa ele guardado. Fala, ó, se você não cometer nenhum novo crime em 2 a 4 anos, eu vou pegar esse processo e vou jogar ele fora. Beleza? E é concedido no ato da sentença, ou seja, e recurso cabível da apelação. É direito subjetivo do réu. Beleza? Tranquilo. E o livramento condicional pressupõe o cumprimento de parte da pena, ou seja, já está cumprindo a pena. E o período de prova qual é? O restante da pena imposta. Beleza? E é concedido pelo juiz, cabendo decisão do agravo em execução. Cabe recurso também. E também é um direito subjetivo, só que agora é do executado, não mais réu. Porque aqui ele já está cumprindo a pena. Tá? Importante você não confundir o livramento condicional com o SURSIS processual. Beleza? São coisas distintas aí. Tá? Então, já dito isso, vamos para as condições. Quais são as condições obrigatórias do artigo 132, parágrafo 1º? Ele tem que obter ocupação lícita para fazer o livramento condicional, né? Dentro do prazo razoável, e se for apto para o trabalho, né? Claro. Comunicar periodicamente ao juiz da sua ocupação e não mudar o território da comarca
do juiz da execução sem prévia autorização deste. O juiz tem que autorizar. Beleza? Essas são condições o quê? Obrigatórias. E as condições facultativas, que o juiz pode colocar ou não. Ó, lembrando que isso gosta de cair em prova, o que é condição facultativa e o que é condição obrigatória. Obrigatória está na esquerda, agora na direita, ó. O que é condição obrigatória? Vou até pegar uma outra cor aqui. Condição obrigatória aí, olha só. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida de observação cautelar e de proteção. Beleza? Aqui está falando de residência, perceba. Aqui é casa, residência, né? Obviamente aqui é residência. Residência, tá? Que é a casa do cara. E aqui é comarca. Comarca é toda a cidade. Comarca é toda a cidade. Cuidado. Recolher-se a habitação em hora fixada. Por exemplo, até as 23 horas o senhor tem que estar em casa. Isso é facultativo. E não frequentar determinados lugares. Por exemplo, o cara se envolveu numa briga porque estava bêbado. Então não vai frequentar festas, por exemplo. Então, o que é obrigatório? Está da esquerda. E o que é facultativo? Está aqui na direita. Não confunda. Beleza, meus lindos? Qualquer coisa, volte aí para você tentar ver e captar justamente aí a diferença entre um e outro. Cerimônia do livramento condicional. Tem toda uma cerimônia, isso. Quais são as formalidades? Olha só, a cerimônia. Tem todas as, obviamente é um ato solene. Vamos até colocar isso daí, ó. A cerimônia, vou pegar aqui uma outra cor. É um ato solene. Marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário. Marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário. Então é um ato solene marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário no estabelecimento que o cara está cumprindo a pena. No estabelecimento onde se está cumprindo a pena. Faz uma cerimônia lá toda bonita, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui, marca texto. Formalidades. A sentença será lida perante o liberando na presença dos demais condenados pelo presidente do Conselho Penitenciário. Para que faz isso? Para estimular a galera a cumprir a pena bonitinho. Ou membro por ele designado na falta dele, do conselho, o juiz, né? A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença do livramento. E o liberando declarará se aceita as condições. Se ele aceita, ele recebe lá o livramento condicional. Se não aceita, continua recluso. Beleza? Então tem uma cerimônia para isso, tá? Isso pode cair na sua prova. Isso aqui é meio que utopia, mas tá aí na lei de execução penal, você tem que saber. Beleza? E a caderneta, né? Vamos lá, tem essa tal de caderneta aí também, ó. A caderneta vai ser entregue ao preso, vai ser entregue ao liberando. E na caderneta vai ter o saldo do pecúlio. Aí você fala assim, o que é o pecúlio? O pecúlio é a grana que ele tiver. Pode ser em poupança, pode ser em cofre da penitenciária, o que tiver. A identificação, e também as condições impostas. Entrega para ele a caderneta lá, ó, toma aqui, vai embora. Tá entendendo? Beleza. Observação cautelar do artigo 139. Bom, observação cautelar mais o serviço social penitenciário. Veja bem, olha só. Essa observação cautelar mais o serviço social penitenciário. Vamos colocar as observações disso daí. Ó. Primeiro, a autoridade encarregada deverá o quê? Deverá enviar relatório ao Conselho Penitenciário. Tanto a observação cautelar e o serviço social penitenciário. Deverão o quê? Deverão, ó, autoridade. Aqui, ó, autoridade encarregada deverá enviar relatórios ao Conselho Penitenciário. Ao Conselho Penitenciário. Beleza? Tranquilo.
Olha só, vamos observar aqui, ó. Obviamente, cabe lá ao sentenciado observar o cumprimento a autoridade encarregada. Cabe a essa autoridade, primeiro, observar o cumprimento das condições impostas. O cumprimento das condições impostas. Beleza? E também caberá a essa autoridade proteger o beneficiário. Tá? Esse serviço social penitenciário aí, beleza? Proteger ele com orientação, dar um norte na vida do cara, né? E também lá para obter o trampo dele, o trabalho. Então, obtenção de trabalho, atividade laborativa, trabalho. Beleza? Então quem faz isso? Esse tal de serviço social penitenciário aí. Beleza? Tranquilo? Avança. Olha só, artigo 144, artigo 145. O juiz de ofício ou a requerimento do MP, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, ouvido liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo os respectivos atos decisórios ser lido e ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do artigo 77. O artigo 145 fala que praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão. Ou seja, por mais que o cara esteja lá em livramento condicional, se ele comete um novo crime, ele poderá ser recolhido por isso. Beleza? Tranquilo. Revogação do livramento condicional. Bom, revogação do livramento condicional. O artigo 86 do Código Penal vai trazer as hipóteses de obrigatório, ou seja, se o cara fez alguma conduta do artigo 86, é obrigatório revogar. E lá do artigo 87 é facultativo, ou seja, se o cara cometeu algum ato aqui do artigo 87, pode ser que ele seja recolhido, pode ser que ele perca, que seja revogado. É obrigatório se ele for condenado a nova pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício. O cara está lá no livramento condicional e é condenado por um novo crime, é obrigatório revogar o livramento condicional. 2. Se o condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime anterior. Então, se ele cometeu um crime anterior e só quando está lá usufruindo do livramento condicional vem a condenação, significa também que ele vai ser obrigatoriamente revogado do livramento condicional. Beleza? Claro, torna-se incompatível com o benefício. E vai ser facultativo quando deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes na sentença. O juiz pode ser que revogue ou não. Ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade. Vamos supor que ele seja condenado por uma pena restritiva de direitos, uma pena de multa, serviço à comunidade, por exemplo. O juiz vai revogar o livramento condicional? Obrigatoriamente não, o juiz pode revogar. Agora, se ele for condenado por crime, aí sim, prisão, beleza? Pontos importantes aí também para sua prova, beleza? Então, deixa eu ver se tem observações gerais aqui. Não, tranquilo, já fiz as observações gerais aqui, eu já fiz. Vamos para a parte processual aí do artigo 136 e 137. Vamos lá, essa parte é importante também para você, olha só. Artigo 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juiz da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao juiz do lugar onde ele houver transferido. É uma parte bem processual mesmo, né? Obviamente, se ele mudar de casa, tem que dar uma cópia do endereço de onde ele está, lá para a comarca para onde ele se mudou. Artigo 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Se houver alguma coisa, ele tem que se apresentar imediatamente. Artigo 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução para as providências cabíveis. Reformada a sentença denegatória do livramento quer dizer que houve alguma condição que tornou-se incabível, impraticável
lá o livramento condicional, beleza? 136, concedido o benefício, será expedida a chamada carta de livramento. Olha, o documento que tem que sair da cadeia é a carta de livramento, com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao conselho penitenciário. Então, qual é o documento que o preso tem que ter? É a carta de livramento. Beleza? Tranquilo. Agora vamos falar da tornozeleira eletrônica. Monitoração eletrônica só serve para 2 coisas. Se você olhar o texto da lei, lá ela foi, algumas coisas foram revogadas. Só serve para 2 coisas aí a monitoração eletrônica. Quais são essas 2 coisas? Primeiro, vou pegar aqui uma caneta. Autorizar a saída temporária em regime semiaberto e determinar a prisão domiciliar. Para que serve? Só para essas 2 coisas, memorize isso daí. Monitoração eletrônica. A tornozeleira tá lá o bandido lá, descoladão, despretensioso, com um bigodinho aqui, um bonezinho aba reta, tal. Tá lá. E tá lá na perninha dele lá, ó. Ah, que beleza. Então, monitoração eletrônica só serve para isso daí. Autorizar a saída temporária no regime semiaberto e determinar a prisão domiciliar. Só para essas 2 coisas aí. Beleza? Importante também dizer o seguinte, ó. O artigo 319 do CPP fala o seguinte, ó. São medidas cautelares diversas da prisão a monitoração eletrônica. Então, qual é o status lá no CPP da monitoração eletrônica? É uma medida cautelar diversa da prisão. Show de bola, meus lindos? Show de bola, tranquilão? Tranquilão, vamos ter mais aqui, olha só. Aí lá no 146C fala os cuidados necessários com o equipamento. Bom, o vagabundo tá lá, ele tem que receber as visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica e responder aos seus contatos, beleza? Então o cara tem que cuidar lá do seu equipamento. E também abster-se de remover, violar ou modificar, danificar qualquer forma de dispositivo de monitoração eletrônica ou permitir que outrem o faça. Ou seja, tem que tomar os cuidados necessários. Beleza? E se ele violar isso daí? Bom, se ele violar isso aí, violar os deveres, o que pode acontecer com ele? Regressão de regime, revogação da autorização de saída, se for o caso, ou revogar a prisão domiciliar, se for o caso, ou mesmo uma advertência por escrito do juiz para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas do inciso 1 até o 6 deste parágrafo. Então alguma coisa o juiz tem que fazer ali, nem que seja uma advertência aí. Se o cara esquecer de carregar, o juiz entender que não é caso de trancar o cara de novo, tem que pelo menos aí pagar um sapo para ele. Ó, vagabundo, não vai, não sei o quê. Agora, situações que vai ocorrer a revogação da monitoração eletrônica. Hipótese que o cara verdadeiramente ali vai ter revogado esse direito. Quando? Tornar desnecessária ou inadequada. Qual momento? Bom, vamos supor que o cara esteja numa prisão domiciliar com a tornozeleira. E lá na prisão domiciliar com a tornozeleira, o juiz decrete que ele seja trancado de novo no regime lá fechado. Para que vai usar a tornozeleira? Então lá é desnecessário. Ou 2, se o acusado ou condenado violar deveres de que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Acontecer essas situações aí, o direito da monitoração eletrônica, tornozeleira, será revogado. Beleza, meus lindos? Aí com isso a gente vai finalizando essa parte extremamente burocrática, extremamente pesada, eu entendo, porém é necessário que você passe por isso. Fiquem atentos aí às nomenclaturas, às palavras, resolva o exercício que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Fiquem todos muito bem e até uma próxima aula. Valeu!